Espero que não chova. Né? Não tem previsão de chuva na parte da manhã, mas vai que. Né? Mas aí a gente fica de olho lá no grupo. Qualquer coisa a gente avisa, né? A gente manda recado também para o pastor Adil, se estiver chovendo muito, aí não rola. Então, Jonas capítulo 1, nós estamos fazendo essa série, né? Terminando o ano de 2024. Estamos aí literalmente nos 45 do segundo tempo, né? Faltam 42 dias, 43, mais ou menos, 40 dias aí para acabar o ano. E nós temos falado sobre recalcular a rota, nós falamos sobre Filipe. Domingo passado eu estive em Araraquara e eu falei sobre Agar, compartilhei no grupo a mensagem, depois se você quiser saber e entender também a história de Agar, como Deus recalculou a rota dela e como pode recalcular a sua. E hoje nós vamos falar sobre Jonas, que é quando a gente insiste em errar na nossa rota. Então Jonas capítulo 1 diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao bordão e se deitava e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E lançaram a Jonas, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a ministração da Tua palavra. Fala conosco nesse momento, exorta a nossa vida, nos dê direção, nós rogamos assim em nome de Jesus. Amém. Eu creio que você conhece muito bem a história de Jonas. Então, é um livro autobiográfico, é ele quem está contando a história. Relata aí as circunstâncias em que ele, contra a sua vontade, é enviado por Deus a Nínive. Então Deus pede para ele ir e ele fala: não vou. Basicamente é isso.
Nínive era a capital do Império Assírio, na época em que ele escreve esse texto. Então era o império que dominava o povo hebreu. Então ele se recusa a ir para Nínive, pregar para aquela cidade que ela deveria se arrepender. A mensagem era essa, né? Arrependam-se, né, dos seus pecados, porque senão a cidade vai ser destruída. Essa é a mensagem que ele tinha que pregar. Mas ele não quer ir. O livro de Jonas, ele tem um caráter muito didático para a gente, né? Ele é muito exortativo. Então fala de um homem profeta que vivia em uma época, em um lugar muito distante do nosso, que recebeu essa ordem de Deus e deliberadamente resolve não obedecer. Nínive era uma cidade pecadora e Deus havia condenado ela à destruição. Jonas sabe da complexidade da sua tarefa. A mensagem é simples, mas ele sabe que se ele for lá e pregar, e se eles vierem a se arrepender, é bem provável que Deus seja bondoso e misericordioso e perdoe os ninivitas. E aí, ele, como um bom judeu, ele olha bem e fala: eu quero mais que eles morram. E não vai. Mas eu creio que isso só aconteceu com Jonas, né? Então, assim, Jonas, ele se torna tenaz, assim, extremamente dedicado em não cumprir o seu chamado. Eu não vou, eu quero que eles morram. Deus vai, eu vou lá falar, Deus vai ser misericordioso e vai perdoar eles. Ou seja, ao invés dele ir para o Oriente, que era o lugar que ficava Nínive, o que ele faz? Ele vai para o Ocidente. Ele vai para outra cidade que é realmente o extremo oposto da cidade de Nínive. Ele vai para Tarsis. É meio que assim, Deus está te mandando ir para o Japão e você vai para o Brasil. Né? É basicamente isso. Ou seja, ele está tentando escapar da presença de Deus de todas as formas. Só que aí o texto que a gente viu aí, né, o primeiro capítulo, é o texto que vai mostrar o quê? Essa tempestade, assim, muito forte, que para os marinheiros experientes daquele tempo, eles nunca tinham visto. E aí a coisa vai ficando complicada. Eles começam a perceber que, olha, tem alguma coisa errada, não é normal essa tempestade. Então, estava muito além do chamado normal. E aí eles começam a jogar sorte. E que sorte de Jonas, né? Cair nele. É bem a sorte dos tigrinhos de hoje. 0. Né? Você acha que você está se dando bem, mas no final você se dá mal. E aí, o que acontece com os marinheiros? A sorte cai em Jonas, mas meio que eles não querem acreditar, parece, né? Vamos tentar mais um pouco. Porque a gente vai jogar o homem no mar? Era o que tinha sido combinado, não era? E aí, no final das contas, não tem mais o que fazer, eles estão cansados, aí eles viram para o Deus de Jonas e falam: Senhor, ó, o sangue dele não é culpa nossa. E faz o que eles tinham combinado, joga Jonas no mar. E o resto da história, eu imagino que você lembre, né? É muito interessante isso, porque depois a gente vai chegar lá no final, né? A gente sabe que Deus, ele não deixa projetos inconclusivos. Ele havia preparado para Jonas, porque se ele chamou Jonas para ir para Nínive, ele queria que Jonas fosse para Nínive. O Jonas não quer, mas o que ele faz? Você vai. Ah, você vai. Né? Então a gente sabe que ele prepara o peixe, aí tem aquela, mas será que é verdade? Será que não é verdade? Nós não estamos discutindo o mérito aqui. Né? Existem teólogos que defendem, inclusive, que Jonas morreu nesses 3 dias, que ele estava morto e que Deus ressuscita ele quando gospe ele lá em Nínive. Aliás, ele não cuspiu ele em Nínive, não. Peraí. Ele teve que andar bastante para chegar em Nínive, viu? Porque a cidade portuária não era Nínive. Nínive ficava no meio. Então ele andou ainda mais uns 1000 quilômetros para chegar em Nínive. Então essa é uma teoria, tá? De que ele tenha realmente morrido, tinha ficado morto nesses 3 dias, e que Deus o ressuscita quando joga ele lá no porto. Ou ficou vivo. Mas aí a ciência não fala que tem um peixe que pode engolir um ser humano. A gente não está aqui para discutir se o livro é literal ou não.
E aí aqui é uma questão que vamos pensar no que Deus tem para nós. A palavra de Deus é a revelação dele para nós. Então nós cremos que Deus está revelando a sua vontade, o seu querer através desse livro, independente dele ser literal ou não. A gente não está, como a gente falou naquela aula da escola bíblica que a Ed deu pra gente, né? A fé e a ciência, elas podem andar juntas. Ah, mas a ciência não tem nenhum peixe que pode engolir o ser humano. Conhecido não, mas nós não sabemos. Então aqui a gente não está para falar se Jonas é um livro literal, se ele é verdadeiro, se ele não é. Nós cremos que ele é a palavra de Deus para o Senhor, do Senhor para nós. Então é nessa perspectiva que a gente vai olhar e entender essa história, tá? Jonas, então, ele é devolvido à terra por ordem do Senhor. Se ele estava vivo, se ele morreu, o que aconteceu lá dentro, a gente não sabe. O que o texto fala é que Jonas afirma que ele teve um encontro com Deus dentro desse peixe. Ele ficou lá preso por 3 dias, 3 noites, e ele vai ter que cumprir o que Deus mandou, porque Deus mandou. Deus não deixa a coisa inconclusiva. E aí eu queria pensar com você, então. Muitas vezes nós somos como Jonas. Nós insistimos em errar. Jonas sabia que ele estava errado, mas ele insiste no erro. Quando a gente começa o ano, a gente começa cheio de plano, cheio de desejo, a gente traça as metas, as rotas que a gente vai seguir. E algumas vezes a gente até pede opinião para Deus. A gente vai no culto da virada, inclusive os irmãos estão convidados, que vai ter lá em Ibaté esse ano. Chegando próximo a gente divulga os horários. Não, esse ano vai ser o ano do Senhor, eu vou lá, meia-noite eu estou lá de joelho, orando, entregando o ano ao Senhor, planejando, Não, esse ano eu vou pegar firme com Deus, eu vou estar na igreja todo domingo. E aí o ano vai desenrolando, as coisas vão acontecendo, e aí parece que as coisas, a gente vai fazendo meio que nem Jonas, deliberadamente, a gente, ao invés de ir para o Oriente, a gente vai para o Ocidente. A gente foge da presença de Deus. E a gente tende a se adequar a certas rotinas, Já é certo que a rotina nossa, ela vira um hábito depois de 21 dias sendo repetida. Se você não sabe, depois leia, O Poder do Hábito. Esse é antigo. Vale a leitura. E aí o que acontece? Um dia, um domingo eu vou na igreja, o outro eu vou, e o outro eu não vou, eu estou cansado. E aí isso vai virando as coisas. Estou falando aqui da igreja, mas pode ser qualquer coisa na sua vida. E aí a gente vai se adequando, porque o mundo fala tanta coisa, a cultura diz tanta coisa, eu estou insatisfeita, eu estou cansado. E aí a gente vai perdendo o foco e a gente começa a seguir uns caminhos meio estranhos. E a gente percebe que alguns processos, algumas pessoas ou alguns atos são até ruins. Mas é só hoje, Só hoje. Aí eu fico lá sentado, rolando o feed do meu Instagram, 1, 2, 3 horas, e eu esqueço de Deus. E aí, alguns pecados nesse sentido vão se achegando a nós, A gente vai comendo mais que o necessário, porque comer é bom, e crente come bastante. A gente não bebe, mas come, E aí a gente deixa também de cuidar da saúde, a gente deixa de manter um tempo de descanso. A gente começa a olhar um colega ou outro de trabalho com lascívia, mas a gente não bebe muito, mas uma dosinha de vez em quando, um copo de vinho, aí todo dia um copinho de vinho, depois 1, 2, e aí acontece que chega uma hora que eu não vivo sem a bebida. Ela vai tratando de mim, e aí eu começo nisso a não dar atenção para a família. Eu começo a ter ciúmes, porque afinal eu estou olhando o outro, mas vai que minha mulher e meu marido também estão. Começa a virar um ciclo meio vicioso, E aí, às vezes, o que nem era pecado vai se tornando e vai entrando, criando raiz no coração, vai nos dominando e a gente vai perdendo o controle. E aí chega uma hora que aquilo faz parte de quem a gente é. Os pecados de estimação. Não tem como, mas o fato é que algumas vezes também a gente é como Jonas. A gente tem a nossa própria justiça, a nossa própria leitura da vida e das coisas, e a gente acha que a gente está certo e o mundo está errado.
a minha forma de viver é a melhor, é a mais correta. Né? Porque eu me adequei tanto àquele pecado, àquele vício, àquela forma de viver a vida, que ela é a melhor, se não a única forma de viver a vida. E quem vive diferente, está errado. Quem vive diferente, merece morrer. Quem não adora como eu adoro, merece morrer. Então, nessa justiça própria, ela também pode se tornar um pecado, porque ela se torna uma ira contra as pessoas, que é o que aconteceu com Jonas, especificamente. Pelo seu grande zelo pela lei, pela profecia e pelas palavras do Senhor, se ninguém está vivendo de acordo com a lei do Senhor, essa pessoa merece morrer. Então, eu quero que os ninivitas se explodam. Basicamente é isso que acontece com ele. Então, tem coisas que são boas. Então a questão não é eu deixar de fazer algumas coisas, é eu tornar coisas boas, permitir que elas controlem a minha vida. E elas vão se tornando ali coisas que não tem como a gente fugir. E a gente vai ficar que nem Jonas, a gente insiste em errar. Porque é bom, porque é confortável. E o fato é que Jonas acabou dentro de um peixe e nós também podemos acabar. E talvez você esteja um momento assim da sua vida. Talvez você, em volta parece que está tudo bem, mas dentro é aquela solidão, aquela incerteza, é tudo escuro, que nem Jonas dentro desse peixe. E aí talvez você esteja que nem Jonas esteja. Ou você encontra Deus, ou você encontra Deus. Então, Jonas, ele tem a oportunidade ali de recalcular sua rota, de se encontrar com Deus, de resolver as suas pendências, de resolver a sua justiça própria, de reconhecer e deixar que Deus operasse no coração dele um quebrantamento suficiente para que ele cumprisse a missão que Deus queria que ele cumprisse. Então, depois de 3 dias dentro então, do ventre do peixe, a palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez, que é no capítulo 3. E o que o Senhor disse para Jonas? No versículo 2 do capítulo 3. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Dispõe-te. Só essa palavra aqui já seria uma bela argumentação. Deus espera a disposição no cumprimento da sua ordem. Vai, dispõe-te. Não é possível anunciar sem convicção e de má vontade. É necessário firmeza e disposição. Mas Jonas mostra que é possível sim. Ele mais uma vez, ele está tão ainda indignado, ele se encontra com Deus, ele tem encontro com Deus, a gente tem a oração dele aí no capítulo 2 do livro, desse encontro com Deus, ele entende que ao Senhor pertence a salvação, que é Deus quem salva e que ele é só o instrumento. E ele vai para Nínive, e ele consegue fazer isso, apesar de não concordar, ele obedece, mas ele faz isso em 3 dias. Nínive era uma cidade grande, equiparada hoje, vamos pensar a cidade de São Carlos, mais ou menos assim. Você imagina você correr a cidade de São Carlos em 3 dias, né? Começa lá, vamos pensar agora assim, dá toda a volta. Será que a gente daria conta? E ele, assim, é muito interessante, porque Jonas, assim, ele é justamente, ele consegue, assim, ele tem êxito na sua pregação. E ele fica infeliz com o resultado. Porque o que acontece? O que ele queria que não acontecesse. O povo se arrepende, o povo muda de vida, e até no palácio, todo mundo veste roupa de saco, todo mundo se arrepende. Ele faz muito rápido, do jeito, tipo, vou fazer para cumprir o que Deus quer de mim. E ele faz isso de qualquer jeito. Mas ele faz. Você vê que essa cidade era tão importante aos olhos do Senhor, que os ninivitas, aí no versículo 5 do capítulo 3, vai falar que creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até ao menor. É o profeta mais bem sucedido de todo o Antigo Testamento. Porque você escuta os outros profetas, Deus fala, você vai pregar e a pessoa não vai te ouvir.
Você viu como que é paradoxal a coisa, né? E é importante a gente ressaltar que o ápice do livro não é Jonas ter sido engolido pela baleia, como alguns baleia, peixe, enfim, seja lá o que for, e ter sido devolvido depois desses 3 dias, como muita gente acha que é. Não, o ápice do livro é a conversão de toda uma cidade, é a transformação de uma cidade, é o arrependimento de uma cidade. E às vezes a gente fica pensando no sobrenatural e tentando achar explicação científica, mas o ápice do livro é o arrependimento da cidade. E isso só é possível porque Deus acompanhou o fugitivo Jonas, providenciou para ele uma clausura lá dentro do peixe para ele se encontrar com ele, deu para ele um tempo. Olha, recalcula a sua rota, o que você quer? Que no texto aparece aqui, né? Então, no momento dele parar e pensar na vida, foi na hora que ele estava ali praticamente morto, que muito provavelmente falou: agora já era, não fiz o que Deus queria de mim, morri. Mas Deus se encontra naquele momento, né? Tira Jonas daquela situação. É lá na clausura que Jonas, né, clama ao seu Deus, e ele descreve essa situação angustiante, né? Ele fala no capítulo 2 lá do abismo, da solidão. Ou seja, essa solidão não é porque ele estava sozinho, mas é porque ele estava distante de Deus, porque ele estava fugindo da vontade do Senhor. E aí o Senhor ouve e põe fim à sua solidão, né? Deus fala com Jonas, Deus revela-se, ele livra o Jonas aí das suas tristezas, das suas angústias. Ele ouve o clamor do profeta, né? Livra ele. Vai lá, faz o que eu quero. Vai lá e prega para essa cidade. E ele prega, todo mundo se arrepende. Ele fica feliz? Ele sabe que não. Só que, aí agora aqui assim, né? A gente sabe que não, por quê? Porque depois do capítulo 4, lá no final, né? Deus dá uma lição para ele, né? Porque ele está lá chateado porque a cidade se converteu. E Deus faz uma sombrinha para ele, aí a planta morre, e ele reclama para Deus que a planta morreu e a sombra parou. E Deus fala assim: você está triste por causa de uma planta que morreu e você não se alegrou com essas vidas? Né? Ele termina o livro falando assim: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O que deixa eu entender pra gente é que, apesar de Jonas aparentemente não ter gostado, no final das contas ele entendeu o que Deus queria, porque esse livro é autobiográfico, chegou pra gente. O fracasso, entre aspas, dele, na verdade, depois se tornou em salvação para os ninivitas. A gente sabe que cerca de 150 anos depois o Império Assírio caiu, eles voltaram a ser cruéis, né, na sua forma de oprimir os outros povos. E quando a gente estuda história na escola bíblica, eu sempre falo para os irmãos, os assírios eram os piores, eles eram os mais cruéis nas suas opressões como império. Mas aí é história para outro momento. Mas o fato é que nesse momento a conversão, a transformação, aquela geração é transformada, é perdoada, é redimida. E o convite de Deus para nós é um pouco como é o de Jonas. Mesmo que falta 40 dias para terminar o ano, a gente ainda tem tempo para parar de insistir nos mesmos erros, nos nossos erros. A gente ainda tem um convite para a obediência, mesmo que às vezes essa obediência seja meio assim contra-amarrada, como foi a de Jonas. A gente cantou, né? Eu quero, Senhor, minha vida oferecer como sacrifício vivo no seu altar. Sacrifício vivo pula do altar. Porque a gente não precisa mais ter o sacrifício como era dos animais, que é o que a gente está vendo em Hebreus. O animal morria e ficava no altar. Era queimado e ofertado como cheiro suave. Quem não gosta de cheiro de churrasco? Só quem é vegano. É aquele cheiro que, quando a gente fala do cheiro suave, do aroma suave, né? É essa ideia de um cheiro gostoso. Não precisa mais. Por quê? Porque Cristo foi o único suficiente sacrifício para isso. Então agora a gente oferta viva e às vezes a gente pula do
altar, a gente faz igual Jonas, a gente é teimoso, a gente briga com Deus, não quero, Deus fala, vai. E aí pra gente o grande sacrifício nosso qual é, na verdade? Obedecer. E a Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. E eu queria deixar essa frase de Richard Foster, que fala: obediência é a mais importante decisão livre que se faz para Deus. Às vezes a gente obedece não querendo obedecer, como Jonas. A gente insiste em errar. Mas talvez o convite para nós seja assim: olha, todos nós seres humanos vamos errar. Nós vamos, porque o pecado habita em nós, essa desconexão que nós temos de Deus. Fugir da presença de Deus é muito fácil. Mas Deus vai que nem fez com Jonas. Vem cá. E às vezes põe a gente lá dentro do peixe também. Lá angustiado. Fala, agora é hora. Você me encontra, você me encontra. Porque quando Deus escolhe, você pode espernear, você pode chorar, você pode atravessar um continente, que Ele vai atrás de você. Ele manda gente, Ele manda pessoas, vai tirar sorte, vai mandar você para dentro do mar. Agora acabou, morri. E aí Ele vai lá e tira você. Não, você vai obedecer. Para de insistir em errar. Nós erramos porque nós estamos desconectados, mas o convite para nós é fazer como Jonas. Reconhecer onde a gente tem errado, onde a gente tem pisado na bola. 2024 ainda não acabou. Vai ter um monte de coisa que talvez não dê tempo de eu concluir em 40 dias. E tudo bem. Mas apresente para o Senhor quais foram os planos que você fez lá no começo do ano e que agora fala assim: nossa, eu planejei estar mais na presença do Senhor, eu planejei estar mais com os irmãos na fé, eu planejei ter uma vida de testemunho, eu planejei orar mais, ler mais a Bíblia. Mas tanta coisa chamou minha atenção, e aí talvez você precise de ferramentas e de coisas para te ajudar. Mas saiba que Deus é paciente, como foi com Jonas. Ele vai atrás da gente. Então, a gente tem aqui um exemplo maravilhoso, porque quantas vezes, como Jonas, nós fugimos da presença do Senhor? A gente se isola do convívio comunitário, da igreja, das pessoas. A gente, no nosso trabalho, a gente acaba ficando na nossa, não quero testemunhar nada, nem ninguém. No final das contas, todo mundo acaba se dando bem quando não segue a Jesus. Eu vou fazer o meu, vou esperar nada de ninguém. E a gente vai vivendo nessa cultura de que cada um por si, Deus por todos, todo mundo tem que ser um pouco empreendedor, é a cultura do desempenho. E a gente não esquece que Deus é bom e misericordioso. E que diante dele não tem nada que a gente possa fazer. E mesmo que a gente fizer alguma coisa que aparentemente possa ser de má vontade, como Jonas fez, Ele pode usar para salvação, para graça, para esperança. Isso é muito louco, porque não é melhor a gente fazer então por vontade própria, com alegria, com disposição, do que fazer como Jonas, mal feito de qualquer jeito? Mas cabe o questionamento: se até dessa forma Deus nos usa, quanto mais quando a gente fizer de melhor forma, a gente, Senhor, veio meu coração oferecer, eu quero fazer tudo isso para o Senhor, para a glória do seu nome. E é nesses momentos que a gente se dá conta, assim como Jonas se deu conta, que talvez a gente não vai se alegrar com o resultado, porque às vezes a gente quer errar, a gente quer fazer errado, porque dá prestígio. Mas aí, quem nunca ficou com raiva de ser crente e fazer as coisas certas? E depois ainda fala assim: nossa, eu sou um trouxa. Se tivesse a taça trouxa, ia ser minha. Porque, nossa, de ser trouxa eu sempre me dou bem. E a gente se acha como, a gente fica como Jonas. Só que a gente fez o que era certo. E é melhor a gente ser trouxa na presença de Deus do que ser esperto na presença do mundo. Que até isso Deus transforma para a salvação. E eu queria concluir então essa mensagem pensando que recalcular a rota é se arrepender do que está errado. Eu creio que aqui eu fui falando várias coisas e você já pensou na sua vida o que não está funcionando, ou o que precisa ser refeito, revisto, quais são os maus hábitos que estão te levando para longe de Deus, que tem assim, não
Senhor. E que a gente possa, diante do Senhor, recalcular a nossa rota. Assim como Jonas, inúmeras vezes nós recebemos graça e não repartimos. Ele conhecia o Deus da graça, mas não queria repartir. Nós somos capacitados e nós não nos dedicamos, nós não colocamos os nossos talentos para servir ao Senhor, seja na família, seja aqui na igreja, seja no nosso trabalho, porque a gente tem medo de ser trouxa. Recalcular a rota só é possível quando a gente reconhece que o nosso relacionamento com Deus ainda não é tudo que poderia ser, que pode ser melhor, que pode ser muito maior do que a gente tem feito. Que só ler um texto bíblico talvez não seja suficiente. Que só orar um dia da semana na torre de oração não é suficiente. Que só orar no domingo não é suficiente. Que a gente quer mais de Deus. Que a gente precisa realmente reconhecer onde tem errado e se arrepender de verdade. Para que a gente possa fazer o melhor. Porque Ele fez o melhor. Ele se doou por inteiro. Ele não fez pela metade. Ele não fez de qualquer jeito. Quando Ele foi para a cruz, quando Ele deu a sua vida para que a gente pudesse viver, Ele fez de forma completa, única, suficiente. Amém. E é por causa do que Ele fez que a gente está aqui, que a gente tem a oportunidade de recalcular a rota. Jonas conhecia uma parte da mensagem. Se arrependam porque vocês serão condenados. A gente conhece outra parte. Porque Cristo nos salvou para nos dar a vida eterna. Amém. Porque Ele nos amou tanto. Esse Deus, Ele ama tanto que Ele dá o seu Filho para que a gente pudesse viver. Ele nos dá a oportunidade de uma nova rota, de um novo recomeço, mesmo que não seja dia 1º de janeiro. Por que esperar dia 1º de janeiro? Por que não começar amanhã? Qual hábito? O que é aquilo que você precisa de se desprender? Começa, Gisele, eu não consigo sozinha. Para isso que existe a comunidade. A gente precisa de fazer isso junto. Adilson, eu estou com dificuldade. Eu acordo, já abraço meu celular, eu já nem olho direito para a família. Pastor, eu não sei o que eu estou fazendo. Pastor, eu estou com dificuldade. Está sendo difícil para mim orar. Fica de férias 30 dias sem orar e chega uma hora que faz falta, né? Mas o fato é que se faz falta é porque é importante. A gente brinca, mas é que o pastor está de férias, e propositalmente eu não fui na igreja nos últimos domingos. É para sentir falta, né? Com aquela coisa de querer voltar, né? Porque aí se o pastor falar, eu não queria nem voltar, aí complicou. Mas o fato é que o livro de Jonas mostra que a palavra de Deus é mais forte do que a nossa boa fé ou a nossa boa vontade. Ou má vontade, como mostrou-se a de Jonas. Porque às vezes a gente até fala que quer mudar. Mas quer mesmo? Jesus conhece o nosso coração. Então, se você está em dúvida também, se derrame diante da presença dele, né? Porque, segundo Mateus 12:41, Jesus é aquele que é maior que Jonas. Então, se Jonas talvez tenha morrido e Deus voltou ele depois do 3º dia, a gente sabe que depois ele cumpriu a sua missão e ele morreu. Mas Cristo não. Cristo morreu. Depois do 3º dia ressuscitou. Está à direita do Pai. E nos ouve. E faz essa mediação entre Deus e Pai. Ou seja, Ele é maior que Jonas. Nele nós temos refúgio, nele nós temos direção. E talvez seja difícil obedecer mesmo. Porque não é fácil obedecer. Não é fácil obedecer. Mesmo que seja de muita má vontade, obedeça. Jonas mostra pra gente que a obediência gera fruto. E eu queria deixar aqui para finalizar essa frase do Billy Graham, né, um grande evangelista. A fé que salva tem uma qualidade característica. É uma fé que produz obediência e que traz à existência uma nova forma de vida. Não se esqueça, dia após dia, nós precisamos colocar os nossos planos, os nossos hábitos, aquilo que dói na gente, a nossa solidão, a nossa justiça própria, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos atos, tudo aquilo que em nós parece estar fora de lugar, fora de rota, na presença do Senhor, nos pés dele. Se você tiver dificuldade, chame alguém para te ajudar. Confesse para outra pessoa sua dificuldade, viva com o outro,
Vamos ler a Bíblia junto, vamos orar junto. No começo a gente começa a fazer isso junto, depois um pelo outro. E que a gente possa ter essa conexão com Deus de novo, para que a gente possa calcular a nossa rota e que a nossa rota esteja de encontro ao que Deus quer de nós. Às vezes vai ser um encontro mesmo, porque tem hora que parece que a gente vai bater diante do Senhor, a vida nossa vai desmoronar de um jeito, né? Porque às vezes a gente para aqui, né, professor de português, né? E fala, é de ou é ao? Porque tem diferença. Sim. Né? Um acaba com o cara e outro, mas geralmente com Deus são das duas formas. Deus desconstrói para que a gente possa ser reconstruído na presença dele. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos direcione. Eu vou pedir, pastor, para cantar de novo aquele Eu Quero Minha Vida Oferecer. Nós vamos cantar ela, que ela seja uma oração. E também nessa hora a gente também vai orar pelos dízimos, pelas ofertas. Que seja uma oração ao Senhor essa canção, que você possa oferecer a sua vida a Ele, tendo essa consciência de que sim, às vezes a gente vai fugir do altar, sim. A gente é sacrifício vivo, mas que Ele nos busca, assim como buscou Jonas nos busca. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pedimos também, Senhor, por aqueles que têm passado por provações, por dificuldades, por tentações, por situações que estão levando a pessoa longe de Ti, Senhor Deus, para não Te obedecer. Pedimos por aqueles que têm enfrentado problemas de doença,
tem enfrentado lutas, dores, dificuldades para estar firme na tua palavra, Deus, para te servir. Pedimos para aqueles que têm, ó Deus, enfrentado dificuldades porque não têm encontrado trabalho, que o Senhor continue abrindo as portas de trabalho. Pai, colocamos no nosso coração, pedimos para aqueles que têm enfrentado dificuldades financeiras e que a preocupação tem tirado, ó Deus, a paz e feito com que essas pessoas estejam longe de te obedecer, Pai. Seja misericordioso conosco. Vem transformando os nossos hábitos de adoração, de consumo, de vida, de relacionamento conosco, contigo e com o próximo, Pai. Desperta no nosso coração aonde nós devemos mudar. Envia pessoas, ó Deus, que são o Senhor nas nossas vidas, nos buscando, nos levando de volta à tua presença, para que nós possamos, ó Deus, parar de insistir em errar. Nós não queremos mais errar, Pai. Nós não queremos andar por esses caminhos que nos afastam do Senhor. Essa é a nossa oração nessa hora, Pai, em nome de Jesus. E aquilo que aqui nós não verbalizamos, mas que o Senhor sonda e conhece de cada um, a dificuldade que cada um tem tido em cada área específica da sua vida, Pai. Nós entregamos a Ti, através da oração que o Seu Filho Jesus nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus esperado pela face da terra, hoje e